Olá, gente, tudo bom? Então, eu vou fazer com vocês alguns exercícios, vou dividir esse vídeo em dois para não ficar muito grande, tá? Então, vamos continuar a correção dos problemas que envolvem função. Então, na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade. Então, aqui já diz que R$16 é o nosso custo fixo e que R$ 1,50 é o nosso custo variável, né? Sendo X o número de peças unitárias produzidas. Determine o custo da produção de 400 peças. Então, eu vou chamar custo de C. Aqui está dizendo que o número de peças unitárias é X. Então, eu tenho R$16 de custo fixo, mais R$ 1,50 de custo variável. Eu quero calcular o custo de produção de 400 peças. Então, eu quero calcular o custo de 400. Não vou colocar agora o decimal, vou colocar só o 16, mais 1,5 vezes 400, tá? Então, eu vou ter 16, quando você tem que fazer a primeira multiplicação, né? É uma expressão. 1,5 vezes 400 dá 600. Então, o custo de 400 peças é R$616, tá? Nesse daqui, o salário de vendedor é composto por uma parte fixa no valor de R$800, mais uma parte variável de 12% sobre o valor das vendas no mês. Caso ele consiga vender 450 mil, calcule o valor do seu salário. Então, não goste de problema que tem um valor absurdo, assim. Aí, quando vocês verem o resultado, vocês vão entender por que eu estou dizendo que esse valor aqui é absurdo. Mas vamos seguir a ideia, né? É um salário, eu vou chamar de S. Em cima das vendas, vou chamar de V. Vocês podem usar a variável que vocês quiserem. Esse 12% aqui, a gente pode representar em forma de fração, 12 por 100. Ou na forma decimal, 0,12. E aí vocês escolhem qual vocês vão preferir, tá? O resultado vai ser o mesmo. Então, eu tenho R$800 fixo, mais 12%, vou colocar assim por enquanto, 12% das vendas. 12%, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar aqui. Vou apagar, para não atrapalhar a gente. 12% das vendas, tá? Lembrando que esse 12% pode ser escrito dessas duas maneiras. Eu quero calcular caso ele consiga vender R$450 mil, né? Então, vou colocar aqui. Aqui eu tenho 800, mas eu vou usar a forma de fração, porque eu não vou usar a calculadora. Então, para mim fica mais fácil. Aqui o decimal. E aqui 450 mil. Então, aqui a gente tem uma multiplicação e uma divisão, que é a operação inversa. A gente aprende lá no primário que a gente pode simplificar os zeros aqui, né? Nessa divisão. Então, eu tenho 800 e aqui em cima sobra 12 vezes 4.500, tá? Só para vocês entenderem o que sobrou. Então, eu tenho 800... mas, quando vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão encontrar 54 mil. Só para vocês entenderem isso aqui, 800 é o salário fixo, 54 mil foi o que ele ganhou de comissão. Por isso que eu não gosto desse tipo de exemplo assim meio absurdo. Ou seja, o salário dele final foi de 54.800, tá? Então, o vendedor que recebe por mês 800 mil... R$800, nesse caso aqui receberia 54.800. Mas é essa a resposta. Vamos para o próximo, eu vou fazer esse mais um só para poder a gente não ficar com o vídeo muito grande. Uma certa indústria produz peças de automóvel. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo
de R$ 9.100 e um custo variável com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variável, aqui ó, custo variável é de 30 centavos por cada peça produzida. Sabendo que o preço da venda aqui ele dá um dado que não costumava aparecer, que é o preço da venda de cada peça, que é de R$ 1,60. Determine o número necessário de peças para que o custo de produção seja igual a isso aqui. Então, aqui já tem a função do custo de produção. Então, é a parte fixa com a parte variável que a gente poderia montar, mas já está aqui. E eu dou uma dica, tá? Que é essa função aqui do faturamento, quanto ele vai vender, quanto ele vai faturar, é igual a 1,6 de x, né? Que seria 1,60. Se eu quero saber, se eu quero determinar o número necessário de peças para que eu consiga que o custo de produção seja igual a isso aqui, na verdade aqui não tem a pergunta, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar o caso, né? Teria que ter uma continuação aqui. Como não tem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o que a gente gastou, o custo dessa produção, que foi 9.100, mais 0,3x, e vamos igualar com o de venda. E quando a gente faz isso, a gente vai saber quantas peças a gente tem que vender para conseguir o dinheiro que a gente gastou, a partir de quantas peças a gente começa a ter um lucro e se for um número abaixo, a gente sai no prejuízo, tá? Então, vamos lá, isso aqui é uma equação do primeiro grau, eu vou ter 9.100 igual a 1,6x, aqui tá somando, passa para o outro lado, diminuindo, né? Troca a operação, então eu tenho 9.100 igual a 1,3x. 1,3 está multiplicando, passa para cá dividindo o 9.100. Desculpa, quando eu faço essa divisão aqui, eu encontro 7.000 peças. O que significa? Deixa eu colocar aqui, peças. Para vocês saberem que não é 7.000 reais, a gente está falando de quantidade de peças. O que significa esse x ser igual a 7.000 peças? Como eu igualei a minha função de produção, né, o custo de produção com o faturamento, significa que quando eu tiver 7.000 peças, o meu custo vai ser igual ao meu faturamento. Então, se eu gastei R$2.000, quando eu vender as 7.000 peças, eu vou receber de volta R$2.000. Aí isso a gente pode também fazer um outro cálculo, né? Eu coloquei aqui uma suposição, mas eu posso saber exatamente quanto que eu recebo caso eu venda essas 7.000 peças. É só eu pegar 7.000 e multiplicar por 1,60, que é o valor de cada peça, né? Tá aqui, ó, 1,60. Então, se eu fizer, pego aqui essa função do faturamento, né? E faço 1,6 vezes 7.000, que foi o número que eu encontrei ali, eu vou encontrar 11.200, é o valor que eu vou receber. E se vocês substituírem aqui na função de custo, vocês também vão encontrar 11.200. Se eu vender uma peça a mais, eu vou ter um lucro, né? O valor de uma peça é R$1,60, então eu vou ter um lucro de R$1,60. Então, a partir de 7.000 peças, quando esse x aqui for maior que 7.000, eu passo a ter um lucro. Então, vamos para o próximo. Essa é a nossa última desse vídeo. Numa empresa, o custo de produção de certa mercadoria é composto por um custo fixo de R$200 mais um custo variável de R$2,50 por unidade produzida. Portanto, o custo de produção representaremos por Y e é dado em função do número de unidades fabricadas, que representaremos por X. Expresse a lei de formação da função. Então, aqui a gente tem Y para o custo de produção, onde eu usaria o C, a gente usa o Y, que é igual à parte fixa,
mais a parte variável, que nesse caso aqui a unidade vai ser representada por x, porque é o que está dizendo aqui, tá? Então, tá aqui. No 2, use a lei de formação para resolver o custo de produção de 3.000. Então, no lugar do x, a gente vai colocar 3.000. Esse 3.000 aqui equivale ao x. Vou fazer aqui, ó, número 2. Y vai ser igual a 200 mais 2,5 vezes 3.000. Deixa eu voltar. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar bagunçado. Pronto. Atrapalhar. 3.000. Então, aqui a gente tem que primeiro multiplicar, né? Para depois a gente somar. Quando vocês multiplicarem 2,5 por 3.000, vocês vão ter 3.500. 7.500, perdão. 7.500 mais 200 dá 7.700 unidades produzidas, tá? Na questão número 3, eu já estou perguntando aqui, sabendo que o custo de produção, que é o Y, foi de 2.700 e quero saber quantas unidades, que é o X, foram produzidas. Então, no lugar do Y, eu vou ter 2.700 igual a 200 mais 2,5 vezes x. Equação do primeiro grau, vou passar o 200 lá para junto do 2.700, mudando a operação, então fica menos 200, 2,5x. Aqui eu tenho 2.500 igual a 2,5 vezes x. 2,5 está multiplicando, vai passar para cá dividindo esse 2.500. Então, x vai ser igual a 1.000. Então, sabendo que o custo de produção foi de 2.700, a gente tem que calcular as unidades produzidas, 1.000 unidades, tá? E aqui, só para vocês saberem, 7.700 reais, tá? Então, preste atenção nas unidades para vocês saberem o que vocês estão calculando. E é isso, no próximo vídeo a gente continua com as outras questões.